Sigmund Freud, o pai da psicanálise, um neurologista austríaco que sempre ansiou por um conhecimento além do óbvio, que trilhou um caminho árduo diante da sociedade acadêmica ao apresentar teorias que rompiam com os métodos usuais e que escandalizavam por sua ousadia. Entretanto, ele nunca desistiu. Diante de tantos que desacreditavam, Freud prosseguiu com suas pesquisas que revolucionaram o estudo da mente. Sendo assim, apresentaremos nesse trabalho um pouco dessa trajetória, que o levou a ser conhecido como o pai da psicanálise. Abre aspas, quando não somos capazes de entender alguma coisa, procuramos desvalorizá-la com críticas, um meio ideal de facilitar nossa tarefa, fecha aspas, disse Sigmund Freud. Sigmund Shlomo Freud nasceu na cidade de Freiburg, em Mark, cidade pertencente ao Império Austríaco que mais tarde tornou-se território da Tchequia, no dia 6 de maio de 1856. Primogênito de 8 filhos do casal judaico Jacob Freud e Amalia Natanson. Apesar de serem uma família religiosa e pregarem a educação judaica, não eram praticantes tradicionais, pois eram abertos à filosofia do iluminismo. Em 1859, quando ainda era pequeno, sua família decidiu se mudar para a cidade de Viena, por duas questões principais. A financeira, pois após o desenvolvimento da industrialização, os negócios têxteis da família ruíram, e a aceitação da descendência e religião deles. Sua carreira acadêmica iniciou-se em 1873. Ingressou na Universidade de Viena no curso de medicina, onde teve contato e fascínio pelas ciências positivistas e a biologia darwiniana. Desde criança, se provou um aluno promissor, porém sua trajetória universitária foi um pouco frustrante pelo pouco incentivo às suas pesquisas, levando-o a procurar possibilidade para além de sua academia. Em 1881, Freud conseguiu graduar-se em medicina e no mesmo ano empregar-se no Hospital Geral de Viena, onde ele continuou fazendo suas pesquisas no campo da neurologia. Seu interesse real estava voltado para as doenças psíquicas, na época denominadas histeria. Ele discordava com os tratamentos da época, pois ele não acreditava que tais transtornos estavam ligados ao físico. Os relatos de Joseph Breuer sobre o tratamento de uma paciente que sofria de depressão através de um método cartático atraiu a atenção de Freud. O neurologista hipnotizava a enferma e orientava sua descrição sobre seus traumas e sintomas, resultando na melhora em seu quadro clínico. Em 1884, Freud corresponde-se com o famoso neurologista e passa a acompanhar o caso de Anne. Posteriormente, em 1895, eles publicam o livro O Estudo sobre a Histeria, onde relataram os sintomas e explicavam por que tais transtornos não estavam relacionados às terminações nervosas. Tal acontecimento é considerado como o marco do início da psicanálise. No ano seguinte, ele ganha uma bolsa de especialização em Paris, onde conheceu um importante neurologista, famoso por também utilizar a hipnose como forma de tratamento, Jean Martin. Após tais experiências e estudos, Freud abre seu próprio consultório em Viena, para o tratamento de doenças nervosas, através dos métodos que ele havia aprendido. Ele passa a defender que o tratamento correto para tais enfermidades era por meio das palavras, passando a aplicar em seus pacientes a cura pela palavra. Ele os hipnotizava e incentivava a falarem sobre traumas e sintomas. Com o passar do tempo, ele compreende que a mente não tinha acesso a todas as lembranças, e que uma significante parte dos pensamentos reprimiam-se no que ele denominou inconsciente, estabelecendo que, para a psicanálise ser eficaz, era necessário trazer à tona as questões reprimidas, para o consciente do paciente. Nesse mesmo ano, em 1866, ele se casa com Martha, amiga de suas irmãs, com quem teve 6 filhos, 2 de grande sucesso profissional. Ainda durante sua juventude, Sigmund Freud adquiriu o hábito de fumar, fazendo dos charutos seus companheiros. Na década de 1920, ele é então diagnosticado com câncer de boca, sendo submetido a mais de 30 intervenções cirúrgicas e a retirada de parte de sua mandíbula, passando a usar uma prótese até o fim da sua vida, aliada com dores intensas que o acometiam. Como forma de sustentar essas dores, ele fazia uso de excessivas doses de morfina, que o levaram à morte. Deve-se acrescentar que, com a ascensão do nazismo na década de 30, Freud se viu obrigado a refugiar-se em Londres,
por conta de sua descendência semita. Sua biblioteca foi queimada e alguns bens confiscados. Apesar de um pouco relutante da mudança de Viena, seu último ano de vida passou na Inglaterra, onde morreu em 23 de setembro de 1939, após implorar para seu amigo e médico Max Schwarz para acabar com seu sofrimento. Após a permissão de sua filha, foram injetadas 3 fortes doses de morfina em sua veia. Partiu assim, deixando em seu legado a construção da psicanálise. Inicialmente apresentamos o inconsciente, uma região desconhecida da mente humana que poderia ser observada através dos sonhos, os quais revelavam desejos e pensamentos reprimidos por diversos fatores. Freud acreditava que, os compreendendo, muito seria dito sobre a vida do paciente. O complexo de Édipo caracteriza o desejo que o filho desenvolve pela figura materna e o ciúme que sente pela figura paterna como um rival à atenção de sua mãe. Durante os primeiros meses de vida, a criança passa a se diferenciar dela, o que confundia-se durante a gestação, mas ainda a tem como foco primordial de atenção. Com seu crescimento, essa atenção tende a diminuir, e é em seu pai que põe-se a suposta culpa. Durante a fase fálica, dos 3 aos 6 anos, acontece a mutação no comportamento dessa criança com relação aos sentimentos pelos pais, surgindo assim o interesse e curiosidade por seu órgão genital. A repreensão desses atos o faz recuar diante do desejo por sua mãe, pelo que denomina-se complexo de castração, o medo do que seus pais possam lhe afligir. Com o passar do tempo, o menino então compreende que seus sentimentos por sua progenitora não serão correspondidos, e então começa a se identificar com o pai, imitando seu comportamento para que assim possa encontrar outros objetos de amor. Em casos onde não há presença paterna, tal complexo ainda pode ser desenvolvido, pois está relacionado ao fruto da atenção de sua mãe por algo que não seja a criança o único amor de sua vida. Baseado nessa proposta de Freud, Carl Jung também propõe o que é denominado complexo de Electra. Este ocorre quando a menina disputa a atenção de seu pai com sua mãe, uma figura rival. Após a fase fálica, a menina desapega-se de seu pai e começa a ter a figura materna como referencial de feminilidade na construção de sua identidade. Para Freud, o autoconhecimento é tão vago quanto possa se imaginar. Para ele, haviam muito mais fatos submersos do que expostos no nosso eu. Sendo assim, ele desenvolve o sistema inconsciente, pré-consciente e consciente, metaforizando com a figura de um iceberg, dividido em o consciente, como sendo a ponta, onde as informações que o indivíduo tem consciência em dado momento estão armazenadas. Ele é o responsável por resgatá-las de forma intencional. O pré-consciente, que encontra-se como um meio-termo, a parte submersa é mais acessível, também pode ser vista como uma porção do inconsciente de fácil acesso. Nele, encontramos as memórias acessíveis e mais recentes. Por exemplo, o conteúdo estudado em uma determinada aula atua como um filtro entre os dois extremos da mente. O inconsciente encontra-se na parte mais profunda do iceberg e compõe 95% da estrutura do ser. O inconsciente está constantemente fazendo associações independentes e positivas ou negativas. Porém, nele estão as informações que conscientemente não podem ser acessadas por terem sido reprimidas ou censuradas. Um exemplo seriam as lembranças traumáticas. Partindo do pressuposto que nossa mente é dividida por níveis, há uma segunda divisão pela psicanálise freudiana, com o id, ego e superego, que estão em constante batalha em nosso interior. O id e superego buscando o controle diante de seus princípios divergentes, enquanto o ego media uma decisão. No id estão armazenados os impulsos mais primitivos, guiados pelo prazer e ignorando as regras sociais impostas. A única razão é a da satisfação em suprir seus próprios desejos. Está localizado no inconsciente, portanto, não há certo ou errado em uma hora ou espaço determinados. As consequências são irrelevantes e a negação de seus impulsos desperta a frustração a qual não é aceita. Vale ressaltar que o id é um ambiente dos impulsos sexuais. Freud viu o ego como um elemento principal, um neutralizador de extremos entre o id e o superego. Apesar de evoluir do id e fazer parte do inconsciente, ele atua principalmente no consciente, mediando impulsos inconsequentes e restrições exacerbadas. A partir de certo período na infância, será ele a tomar as decisões finais. O indivíduo qual não tenha bem desenvolvido também não poderá desenvolver o superego, sendo então guiado predominantemente pelos impulsos primitivos derivados do id. O superego permeia entre a consciência e a inconsciência. É desenvolvido a partir do ego ainda na infância, quando a criança começa a compreender os ensinamentos passados pelos círculos sociais que está inserido. Entre os três, ele é o aspecto social, relacionado em grande parte aos castigos e repreensões, assim como à culpa e ao medo de ser punido. Trata-se de uma instância reguladora baseada na moral e ética, estando diretamente oposto ao id, pois nele não há um meio termo. Ou o que você está fazendo é certo ou automaticamente errado e suscetível a recriminações.
Sem sombra de dúvidas, Freud foi um homem polêmico por suas propostas inovadoras para a época, e entre elas, a do desenvolvimento psicossexual foi uma das mais recrimináveis. Ele trazia em sua análise que a criança era capaz de saber quais pontos eram mais erógenos, como a boca, ânus ou genitália. As fases psicossexuais divididas por Freud são: a fase oral, do nascimento até aproximadamente 2 anos de idade, onde associa-se a satisfação e o conforto à alimentação. Portanto, a boca é a região que lhe proporciona maior prazer. A fase anal, dos 2 anos até cerca de 3 ou 4 anos de idade. Geralmente é quando a criança começa a controlar os esfíncteres anais e a bexiga, revelando assim uma autodescoberta. Então, entende-se que é uma nova fonte de prazer tal controle pelos elogios partidos dos pais. A fase fálica, que ocorre dos 3 aos 4 anos até aproximadamente os 6 anos de idade, também onde normalmente origina-se o complexo de Édipo. Nessa fase, as crianças descobrem suas genitais com a presença ou ausência de um pênis, tendo início a compreensão das diferenças sexuais. A fase de latência ocorre dos 6 anos até o início da puberdade, quando o complexo de Édipo tende a declinar. Nela, a libido não está concentrada particularmente em nenhuma parte do corpo como as fases anteriores, por isso, pode ser utilizada para o investimento social e cultural. A fase genital ocorre no início da puberdade, quando a libido concentra-se novamente nas áreas genitais. O indivíduo já tem total conhecimento de seu corpo e agora procura satisfazer suas necessidades interpessoais. Como explicado anteriormente, a estruturação mental se dá desde a infância e segue padrões extremos e neutralizantes. Sendo assim, há estágios de perversão, psicopatia ou neurose mesmo naquele indivíduo considerado normal, apenas não externalizados, pois estão controlados. Os complexos diante das propostas freudianas são comportamentos resultantes de perturbações mentais, como se o indivíduo se organizasse em torno de um tema, suas emoções, percepções e desejos. Um exemplo seria o complexo de estrela, para aqueles que sentem necessidade de estarem sempre no foco das situações. A transferência para Freud trata-se da projeção das emoções, sensações e pensamentos do paciente em seu analista. Ele acaba por associar o profissional como uma pessoa de suma importância para si. Isso também ocorre com relação aos pais, enxergando inconscientemente assim o terapeuta como uma figura fraternal. A sublimação é o encontro do prazer em atividades e relações que não estejam ligadas ao sexo. Por exemplo, cantar, escrever, dançar, cozinhar, entre outras atividades prazerosas. O instinto é um impulso ligado à sobrevivência, ativado quando a situação em questão nos desperta a sensação de perigo. Um exemplo seria quando andamos em uma rua escura e nos movemos um pouco mais rápido à procura de iluminação. Por sua vez, Freud define a pulsão como estímulos físicos que despertam reações em nossa mente. Não é como um instinto, pois a pulsão está relacionada mais a uma vontade imediatista do que ser atendido rapidamente. A pressão contínua que as normas sociais nos impõem ao longo da vida resultam em doenças mentais. Sendo assim, o peso que a repreensão de nossos desejos e emoções assume diante do medo do julgamento pode tornar-se pesado demais, resultando no desenvolvimento de transtornos como a ansiedade ou a depressão. Sobre a libido, observa-se que ela sempre ocupou um grande destaque nas ideias freudianas. É abordada como uma energia sexual que interliga as funções físicas às mentais. Segundo Freud, ela não está relacionada apenas ao interno ou aos desejos sexuais, mas também aos fenômenos psicossociais. Quebrando paradigmas, o neurologista e psicanalista europeu acreditava no valor de que um dia a psicanálise teria a comprovação de sua eficiência. Freud defendia que a evolução dessa nova forma de tratamento um dia atingiria um grau de sucesso e precisão que estaria equivalente aos conhecimentos de áreas especializadas da medicina. Ele ansiava grande, por isso seus estudos eram ora complexos demais, ora inadequados. Em seu legado, Freud ostenta um conhecimento que nos abre portas misteriosas de uma área desconhecida de nossa própria mente. Ele defendia que tal escuridão resguardava-se de nosso eu verdadeiro e silenciado. Menciona também como um dos pilares do trabalho analítico a transferência do paciente e não menospreza a contratransferência do profissional. Há quem enxergue tal tratamento como uma possibilidade somente após experimentar a insuficiência de outros. Um bom exemplo seria aquele paciente que há algum tempo de tratamento medicamentoso compreende que cuidar dos sintomas e negligenciar o tratamento de suas questões com a terapia é apenas um meio caminho percorrido até a cura ou controle de seu transtorno. Freud explica que a cada nova consulta há sempre algo novo a se aprender e desenvolver. Um refinamento da área da saúde psicológica, iniciado pelos pacientes e moldado pelos profissionais, respeitando sempre a subjetividade que cada interpretação concede.
Entretanto, deve-se ter em mente que, por mais belo que seja tal relação de autoconhecimento de ambas as partes e o reforço de sua eficiência em abrangentes áreas de atuação, ainda há muito que trabalhar diante dos paradigmas sociais impostos. A partir dos pontos apresentados, concluímos então que a nossa formação acadêmica servirá como base para a nossa identidade psicanalítica. Tal personalidade será formada continuamente a cada momento que estudamos e exercemos nossa profissão, sendo um aprendizado complexo, diário e recompensante. Em seus experimentos iniciais para o tratamento de enxaquecas, ansiedade e depressão, os resultados foram animadores, chegando até mesmo a se auto-administrar a substância, bem como oferecer a amigos e à própria esposa, que na época ainda era sua noiva. Porém, seus estudos foram encerrados quando as notícias sobre o vício e as mortes por overdose se popularizaram. Era um ganho momentâneo para um efeito colateral drástico. Freud e sua filha chegaram a ser interrogados pela polícia secreta do Estado nazista, a Gestapo. Ele se mantinha relutante à ideia de mudar-se de Viena. Porém, após a prisão temporária de sua filha por este mesmo órgão, com a ajuda da princesa Mary Bonaparte, eles conseguiram refugiar-se em Londres. Suas 3 irmãs mais novas não tiveram tamanha sorte. Todas morreram nos campos de concentração. Freud foi nomeado para o Prêmio Nobel 13 vezes, 12 delas para o de Medicina e 1 para o de Literatura, porém nunca os ganhou, pois os críticos acreditavam que a psicanálise não passava de uma prática sem fundamentos. Acreditava-se também que até mesmo Albert Einstein alimentava suas dúvidas sobre as conclusões de Freud. Por seus métodos revolucionários, a comunidade científica não depositava grande confiança em suas obras publicadas, por isso ele demorou um pouco para finalmente alcançar a fama. Alguns dos livros mais conhecidos de Freud são A Psicopatologia da Vida Cotidiana, publicado em 1901, O Mal-Estar na Civilização, em 1929, O Totem e o Tabu, em 1913, O Ego e o Id, em 1923, e As Civilizações e seus Descontentes, em 1930. Durante toda sua vida, há apenas um registro gravado de sua voz pela rádio BBC, quando eles foram em sociedade entrevistá-lo em 1938, já com sua saúde muito debilitada, na qual ele dizia: I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a part of psychology, as a new method of treatment of the neurosis. I had to pay heavily for this bit of good luck. People did not believe in my facts and thought my theories unsavory. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded in acquiring pupils and building up an international psychoanalytic association. But the struggle is not yet over. Im Alter von 82 Jahren verließ ich
infolge der deutschen Invasion mein Heim in Wien und kam nach England, wo ich mein Leben in Freiheit zu enden hoffe. Mein Name is Sigmund Freud. Diante das questões apresentadas sobre a vida pessoal e acadêmica de Sigmund Freud, compreendemos que a popularidade de seu nome é pequena diante de suas contribuições. Ele desbravou uma área desconhecida do ser humano, enfrentando críticas desmotivacionais e questionamentos incisivos sobre a veracidade de seus estudos. Ignorando-os, desenvolveu o ato de ouvir e interpretar embasado na essência humana da comunicação, contrapondo a frustração do não ser ouvido. Partindo desse pressuposto, compreendemos que não é necessário falar explicitamente para entendermos, mas ouvimos com atenção e genuíno interesse. A voz do inconsciente é sutil, mas ela não descansa até ser ouvida. Freud.